Olá, eu sou Nayara Tavares e se você está acompanhando nossos conteúdos aqui no Espaço Aquino, já deve ter me visto. Mas hoje vamos dar início à oficina de cinema para adolescentes, meu primeiro curta. Nós preparamos um conteúdo que vai apresentar o passo a passo para você realizar o seu primeiro filme. A oficina de cinema, meu primeiro curta, é uma realização do Espaço Quino e da produtora Sublima e conta com apoio institucional da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás e da Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo através da Lei Aldir Blanc. Então, pessoal, vamos aprender sobre cinema? Nessa primeira aula, vamos falar sobre história do cinema. Vocês já devem ter ouvido por aí o nome dos irmãos Lumière. E falar de história do cinema é falar deles, que criaram o cinetoscópio, um equipamento que com uma manivela poderia capturar imagens. Eles fizeram a primeira exibição em Paris em 1895, mas o que inicialmente vinha a ser uma grande descoberta começou também a ser o início de grandes mudanças. E sobre isso, Vasconcelos Neto vem falar um pouco mais. Vasconcelos é graduado em jornalismo pela UFG e já trabalhou como diretor de som em mais de 30 curtas, longas e programas de TV. Uma boa aula a todos! E aí, pessoal, tudo bom? Sou Vasconcelos Neto, sou um dos professores aqui do Espaço Quino. Trabalho com cinema já há mais de 10 anos, aí cerca de 14, 15 anos. Sou jornalista formado. E a nossa ideia com essa oficina de cinema é para você que está na fase adolescente, você que está em sala de aula, possa ter mais conhecimentos do que o audiovisual pode trazer nas suas atividades ali, né, na escola, ou até para quem quiser realmente produzir, né, cinema, produzir filmes, documentários. Então, assim, nesse curso, né, tem eu aqui como professor, a Vanessa, minha colega Vanessa Gouveia, e o Matheus. A gente quer trazer para vocês um passo a passo para poder ajudar na construção do trabalho de vocês. Então, essa primeira aula que eu vou estar passando para vocês, eu quero trazer primeiramente um breve histórico do início do cinema e como a Revolução Industrial foi importante, né, para a chegada da sétima arte na vida da população mundial, tá? Vamos lá então. Seguinte, a Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Não estou tentando ser o professor de história de vocês não, tá? Nem quero ser professor de história, que vocês têm bons professores de história aí para explicar a Revolução Industrial para vocês. Mas o que eu estou querendo dizer é que o cinema entra nesse processo. O cinema existe por causa da Revolução Industrial, né? Inicialmente a gente nasce, né? O audiovisual, a imagem em movimento nasce de uma máquina, né? De um equipamento, né? E a partir desse aparato técnico é que foi possível se construir as primeiras produções com essa fotografia em movimento. Porque, inicialmente a fotografia o aparato técnico inicial, mas era a imagem congelada. A partir da evolução do processo, a gente chega aí com a câmera em movimento, né? Capturando imagens em frames em movimento. Então, assim, isso tem que ficar muito claro. E aí, assim, eu não vou muito delongar nesse processo histórico, mas eu quero te mostrar para vocês duas imagens que mostram como foi rápido. Se hoje nós já vivemos muita coisa rápida, a internet, as mudanças da sociedade estão muito rápidas, isso também se deve à Revolução Industrial, porque lá também foi muito rápido. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo. E nesse vídeo, a gente tem aí um vídeo de 1902 que mostra cenas na cidade da Inglaterra, né, numa rua, né, rua da Inglaterra. E eu quero que vocês percebam a questão, por exemplo, desse caso específico, do automóvel. Para vocês verem que de 1902 até 1930, que é a próxima imagem que vai aparecer,
como a vida ficou mais agitada, ficou mais, né, tudo ficou mais rápido, mais barulhento, né? E como também foi rápido, 30 anos, né, para ter uma mudança muito grande nesse processo. Então, eu vou soltar a imagem aí, e aí vocês estão vendo que pessoas na rua, cavalo, charrete, né? Cavalo carregando coisas. Então a vida era um pouco diferente nessa época e antes do movimento. E aí agora vocês veem como a mudança foi brusca. Tanto que a imagem marca muito bem o cavalo ali, o cara com a charrete, ele não consegue sair de onde ele está, porque assim, o domínio dos carros na cidade foi grande, a mudança no ritmo das pessoas foi muito grande. Agora todo mundo está ocupado, tem uma obrigação, tem que sair, tem que entrar, tem que voltar. Então, isso tudo foi muito rápido. E o cinema está inserido nisso. Esses 30 anos, se a gente for ver também os primeiros filmes e contar esses 30 anos, você vai ver como a coisa ela mudou muito, como o processo evoluiu dentro da construção fílmica, dentro do uso do audiovisual. Cinema, audiovisual, a gente acaba usando essas palavras, mas essa relação imagem e vídeo, né? Imagem e som. Então, eu quis mostrar essa imagem para vocês verem como o processo foi muito rápido e como a Revolução Industrial ela transformou a nossa sociedade. A partir dessa ideia, o que eu quero falar com vocês sobre isso? Então, por exemplo, por que eu usei o exemplo dos carros? Tudo vem para um lado bom, para um lado ruim. Ao mesmo tempo que a gente percebe, né, essa vida mais agitada, as pessoas... o tempo muda nessa época, de 1900 a 1930, ali, mais ou menos nessa época da Revolução ali. A gente também tem a questão do filme e como esse filme ele se transformou muito rápido. As primeiras imagens que foram capturadas e que viraram cinema, ou que foram para uma sala para serem exibidas para as pessoas, eram as imagens da rotina da vida. Os irmãos Lumière, eles saíram capturando imagens na cidade da França e eles pegaram esse conteúdo e criaram a sala de cinema, com um detalhe dessa visão já de entretenimento, das pessoas, né, irem para um local para ver uma arte, né? Já de início o cinema vem com essa característica e também com a característica mercadológica. Nessa época, quem inventava as coisas, quem trazia essa indústria, ou quem criava, tinha essa necessidade também desse retorno, porque essa era a luta, era você desenvolver um país, uma situação industrial, vamos dizer assim, e fazer com que isso desse retorno financeiro. E o cinema não fugiu disso, né? Então, assim, os Lumières, na segunda exibição deles, já foi cobrado, por exemplo, o ingresso para entrar. São detalhes para indicar isso. E aí eu trouxe para vocês agora um filme do Méliès, que é Viagem à Lua. Esse filme é de 1902 e eu trouxe ele para vocês notarem, eu vou falando e vocês vão vendo a imagem. Primeiro assim, por exemplo, o primeiro cinema, a imagem fixa, né, uma câmera quase que filmando um espaço de teatro, vocês estão vendo aí, várias pessoas sentadas, né, com um movimento de frente à câmera. Mas você começa já a ver a questão da montagem, né, de ir para outro momento, deles estarem em outros locais. E uma coisa muito importante, a coisa da imaginação. Méliès, com esse filme, deixa claro que o cinema quis trazer imaginação, quis trazer uma coisa de você embarcar naquela história. E também as pessoas que faziam, elas queriam trazer essa coisa da magia mesmo, do não imaginável, vamos dizer assim. Por exemplo, o filme do cara é uma viagem à Lua, né? Então, você está fazendo uma ficção científica, né? Então, um filme desse, numa época dessa, que trabalha essa questão da ficção científica, né? Então, você vê, tem detalhes de animação para trazer um contexto. A Lua, ela é um personagem que tem rosto, que também se comunica, pensando nesse cinema que não tem som, né? Então, também para explicar isso, ter a imagem, né, fazendo movimentos e tal. Então,
esse filme é muito válido para explicar realmente, ó, que em 1902, o cinema é 1800, 1980 alguma coisa, assim, 1988, se eu não me engano. O cinema está ali 10 anos antes desse filme. E aí a gente nota como já buscava, se você for ver outros filmes também da época, como eles buscavam essa ideia do imaginar, né? Daquilo que a gente não tinha, não era palpável, né? O cinema tem isso, assim, ele te leva às vezes a trazer o seu sonho, aquilo que você sonha, que é muito fora da realidade. As pessoas buscam nesse cinema, buscam no cinema também essa possibilidade, né? Então, Viagem na Lua, se vocês quiserem assistir, no final vai estar o link também, a gente coloca na plataforma. E é muito importante ver esse filme para entender um pouco desse início do cinema. A partir dessa ideia, eu trago aqui para vocês, né? A questão da origem, como eu tinha falado, tem essa relação com a fotografia, essa coisa de tirar foto parada, até chegar na descoberta da ilusão do movimento, né? Da combinação dessas imagens fixas com o movimento. E o que se fala também que essa descoberta vem de processos de pesquisa de animais. Assim, algumas das primeiras imagens do cinema são testes, são avaliações de animais, no caso cavalos, e como eles andavam, né, como eles, né, caminhavam ali. E também de ser humano. Então, a partir desse trabalho de estudo científico, chegou-se também nessa possibilidade da imagem em movimento. E aí, a partir disso, isso ganha o mundo, vira, né, o que a gente sabe hoje da importância do cinema e do audiovisual. Então, pessoal, é o seguinte, fazendo um breve histórico, então, desse processo com a Revolução Industrial, a gente tem em 1891, o Thomas Edison, ele constrói um cinetoscópio, que era um dispositivo que se tornaria predecessor do projetor de filmes cinematográficos. O que o Thomas Edison fez? Isso é lá nos Estados Unidos, tá? O Thomas Edison era um inventor, né? Ele inventa a lâmpada, ele inventa o rádio, ele tem várias invenções. E dentro dessas invenções, ele inventa o cinetoscópio, que era uma caixa de madeira onde você colocava o rosto e ali você conseguia assistir a imagens. E isso, lógico, você colocava uma ficha, né, colocava uma moeda para poder assistir. E ele dá uma espalhada nisso nos Estados Unidos, e isso dá uma popularizada boa. Só que, comitente a essa realidade, começou essa ideia de sala de cinema, de um espaço maior para exibição. Só que ele pessoalmente não se interessou muito por essa mudança. Ele ficou mesmo na sua invenção. A partir disso, lá na França, os irmãos Lumière, eles criam o cinematógrafo. O cinematógrafo já é um aparelho de projeção que ele filma, revela e projeta. Então os caras criaram um aparelho que conseguia filmar, revelar e depois projetar aquelas imagens. Então eles deram uma avançada nesse processo. E o que eles fizeram? Eles se aproximaram das artes. Então eles iam para espaços culturais que estava tendo música, estava tendo teatro, que estava tendo dança, enfim, espaços culturais, e ali eles começaram a projetar os seus trabalhos, né, os seus filmes. E aí é um detalhe importante, porque até esse momento o som ainda não está dentro dessa realidade. O som ainda não tem uma ligação com os filmes produzidos, por conta do aparato técnico que não tinha essa possibilidade de gravar o som ao mesmo tempo que você gravava a imagem. Então o que eles fizeram nesse caso? Tentaram colocar bandas nos espaços de cinema, tentaram ocupar o som, no caso, né? Colocar som para você assistir com a imagem. E isso foi, um caso, evoluindo, mas inicialmente essa foi a possibilidade. E lógico que também o cinema
por ser pensado como um espaço escuro, né? Quando a gente vai no shopping ver um filme ou num cinema de rua, você chega num lugar que vai escurecendo, que você senta num lugar escuro, todo fechado, com a tela na sua frente, o som colocado de forma harmoniosa. Justamente esse processo vem dessa necessidade de você ter atenção àquilo que você está assistindo. O cinema, a gente chama o cinema de meio quente. Por que é meio quente? É um meio de comunicação que para você se aproximar daquilo que está sendo projetado, você tem que dar a devida atenção, você tem que estar concentrado naquele ambiente. E aí o cinema ele foi muito rápido também nessa saída desses espaços culturais para ter o seu próprio espaço, um espaço bem montado, bem esquematizado, para te dar essa sensação. Para você embarcar naquela história, para você viver aquilo que está sendo exibido para você. Então, o cinema é muito doido por causa disso também. Então, aí, assim, em dezembro de 1895, os irmãos Lumière fazem a primeira exibição de filmes no mundo. Então, eles são considerados realmente os primeiros a ter esse olhar, sala de cinema, cobrança, e isso... né, foi logo pulverizado, toda a Europa e a América, norte-americanos também embarcaram nessa história. Então tá, pessoal, pensando aqui, eu tentei só ser um breve histórico. Essas imagens que eu exibi no início, que são essas imagens de 1902, 1930, tem os créditos no vídeo, se vocês quiserem procurar mais, tem mais imagens, para vocês terem essa noção, não só na Inglaterra, na França, como esse processo foi muito divisor de águas, né? Até a questão que eu ia falar, assim, em relação à questão que eu uso do carro, por quê? Imagina só, eram cavalos que faziam um transporte urbano, charretes. Essas cidades, elas tinham problemas também de sujeira, de cheiro, né, de mau cheiro de animal, de como, sei lá, um animal morria, ficava na rua, ataque de animal ao humano, porque às vezes o animal assustava e tal. Então também a necessidade do carro, né, e dessa revolução industrial vem muito por isso. É uma época que a urbanidade está crescendo, as pessoas estão reproduzindo muito, as cidades estão inchando e elas tinham problemas crônicos. E eles tinham que tentar resolver também esses problemas de urbanidade. E é isso que acontece mesmo. Então, hoje, se a gente já tem problema com excesso de carro, com excesso de poluição, ali foi muito importante. Às vezes uma viagem para a entrega de uma mercadoria era 7 dias, 8 dias de charrete, né? Os cavalos tinham que parar, você tinha que ir. Era um processo muito complicado. E o carro diminui toda essa correria da vida, né? Ela te adianta muito o processo. E aí, o cinema tá nisso também. E é muito rápido a evolução dos filmes. Por isso que eu trouxe para vocês aqui, aí vai ficar aí para vocês assistirem, eu trouxe um trecho do primeiro filme do Lumière, que é a chegada de um trem na estação, que seria uma das primeiras imagens deles. Depois também a saída dos operários da fábrica, é outra produção deles lá nesse primeiro cinema. O link do Viagem à Lua para vocês assistirem, esse filme é muito importante, vale a pena. E aí eu trouxe também O Cão Andaluz, de Buñuel, que já é 1929. Por que eu trouxe esse filme? Para ver como foi inventivo, como o cinema trouxe muitas possibilidades e muito rápido. Então isso tem que ficar muito... Eu estou batendo muito nessa tecla da velocidade de criação, porque foi muito isso. Se você pega a montagem, montar o filme, a questão de fotografia, quadros, possibilidades de imagem, tudo isso filmes de terror, filmes de drama, foi um boom realmente construtivo que fez o cinema muito rapidamente ser uma das opções artísticas, opções de entretenimento do ser humano da época e até hoje, né? Aí eu trouxe também um filme que é O Nascimento de uma Nação, do Griffith, de 1915. Por que eu estou trazendo o Griffith e esse filme? Porque ele é considerado a pedra fundamental do cinema norte-americano. O que esse cara fez? E esse filme em específico mostra muito isso. Ele criou as situações de mudança de ambiente. Por exemplo, hoje é muito simples a gente fazer essas coisas, mas na época, você estar num quarto, ir para um corredor, isso tudo ele foi muito inventivo.
Outra coisa, por exemplo, que até hoje faz parte do cinema americano é a construção dos astros os grandes astros do cinema americano. Ele percebeu que a escolha de uma atriz e a manutenção dela em outros filmes trazia os fãs, ou as pessoas ficavam ali num relacionamento de admiração com aquela, né, aquela atriz ou aquele ator, e isso fazia uma diferença muito grande. Então, tentem ver um pouco do Griffith, assim, não precisa assistir inteiro não, ver alguns trechos, para vocês entenderem um pouco como que é esse início do cinema americano, que é realmente um pouco diferente do que foi na Europa. A Europa tentou criar mais tendências, então você tem na Itália uma tendência fílmica, você tem na França uma outra, você tem na Espanha um outro padrão ou uma outra possibilidade, e o Griffith trouxe para o cinema americano hoje esse modelo, essa grandiosidade que é o cinema americano. Então tá aí também. Agora eu vou deixar para vocês assistirem aqui comigo na plataforma um trecho do filme Luzes da Cidade, do Charlie Chaplin, de 1931. Para vocês perceberem como a questão da falta do som, ou como esse primeiro cinema, a inventividade da pessoa fazia muita diferença. E o Chaplin foi assim um cara gigante nisso, porque ele consegue se aproximar tanto do público, sabendo das dificuldades do aparato técnico e como ele resolve isso. Então, assim, o Charlie Chaplin, eu quis trazer eles porque o que eu acho massa? Como vocês estão em sala de aula, vocês vão ver que são filmes para assistir em casa. Você pode, às vezes, com seu irmão mais novo, mostrar um filme e ele vai se interessar. Eu tenho filhos de 11 anos e 8 anos e eu assisto com eles no início né, filme preto e branco, isso aqui, mas quando começa, quando vê a figura do Charlie Chaplin, como ele consegue te prender assistindo os filmes dele, como isso faz uma diferença enfim, pra gente ver também como o cinema universal, né, que até hoje um cara fez um filme desse jeito. Eu vou passar um trecho do filme dele, O Circo, uma cena específica dele quando ele entra numa jaula com leões. Então, assistam aí o trecho do filme e aí agora a gente volta.
Pessoal, então tá. Sabe, assim, eu não quero aprofundar na questão do história do cinema, eu quero mais que a gente vá mais mesmo para a produção fílmica atual, o que a gente pode fazer, até porque eu sei que vocês estão interessados em produzir, mas é importante a gente trazer esse aspecto histórico para, né, a gente se familiarizar, entender como que tudo surge, como isso surgiu. Tentem conversar às vezes com o professor de história de vocês, perguntar como que o cinema interferiu ali na história do início do século, né? Porque realmente ele fez uma diferença muito grande. Se vocês forem pegar, por exemplo, os Estados Unidos, lá no início desse cinema, ele já fazia diferença, por exemplo, que os presidentes faziam questão de conhecer os atores e as atrizes. Isso é 1917, 1920. Então, assim, o início do cinema foi tão rápido, essa coisa de, no caso dos Estados Unidos, de você conhecer a sua atriz, o seu ator, você vê 3, 4 filmes dele, eles virarem pessoas, celebridades, assim. Então, tipo, essa relação com o poder, com o Estado americano, o governo americano fez questão de investir na história do cinema, assim, investir mesmo da questão de imposto local. Então, Hollywood é uma cidade pensada para isso. Eles têm esse trabalho da base de criar um contexto onde o cinema deles pudesse transmitir para as pessoas a vida que eles tinham, né? Então, o cinema tem muito disso, assim, de trazer a vida da gente e a gente se conhecer e também conhecer o outro e conhecer outras realidades, outras vidas. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira aula, um breve histórico do cinema no mundo, aí, como começou as coisas. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo e próximo vídeo, etapas básicas. Agora a gente já vai entrar realmente para essas divisões do audiovisual, o que vocês precisam fazer para produzir o filme de vocês aí na escola. Valeu? Obrigado.